CBN e as dicas do chefe, com Juarez Campos. Olá, Juarez. Olá, Bom Fernanda. dia. Juarez, nós temos uma programação especial do Dicas do Chefe desde abril, por conta do aniversário de 25 anos da Rádio CBN Vitória. Desafiamos alguns comentaristas para que pudessem participar conosco do quadro, apresentassem suas receitinhas queridas, né? Para que os nossos ouvintes pudessem perceber também que tem mais gente cozinhando nesta pandemia, não é mesmo, Juarez? Muita gente cozinhando nessa pandemia, sabe? Os homens viraram cozinheiro. E as mulheres também. Eu acho que o mais bacana disso é exatamente isso que está acontecendo no nosso programa também, né? A gente está fazendo, assim, as pessoas pesquisar os caderninhos de receita da família, fazendo os homens ir para a cozinha, levando as crianças para a cozinha. Nós dois, principalmente, sempre batalhamos isso aqui. Pois é, e aí quem acompanhou o episódio passado, Juarez me fez um desafio no ar, dizendo que uma das próximas receitas teria que passar pelo meu caderninho. Exatamente. E aí, sim, você não é comentarista, mas é a nossa líder. Como não? Aniversário de 25 anos tem que ter. E eu sei que você gosta de cozinhar, eu sei que você cozinha bem, você pode não ter muito tempo, mas eu sei. Pois é, olha só, essa história de que eu cozinho bem é percepção sua. Eu acho que eu não cozinho bem. Eu estou aprendendo e me envolvi muito mais com a culinária nesse período de pandemia, é fato, sabe? E aí eu comecei a pesquisar, porque eu gosto muito dessa relação também, de lembrar gosto e cheiro daquilo que me remete à minha história. Coisas que a minha mãe fazia, que a minha família, quando se reunia, fazia. E aí, Juarez, eu aceitei seu desafio, viu? Eu hoje vou dar uma receita que tem afeto, que tem lembranças boas de quando a gente conseguia reunir todo mundo na mesma casa, a família inteira, né? E aí, gente, eu escolhi uma receita, primeira vez, viu? Vou falar a receita agora. Eu escolhi uma receita que tem a ver também com essa história de emoção, de comida que traz boas lembranças. Uma receita que primeiro era a minha madrinha quem fazia todo Natal e depois a minha mãe começou a fazer também. Hoje as duas são estrelinhas lindas que iluminam meu céu e eu e minha irmã incorporamos isso às nossas comemorações. E já está passando para a Vitorinha. Isso, vou passar para a Vitorinha. Nesse último Dia das Mães, eu tive a oportunidade de me reunir com a minha irmã e nós duas comemorarmos. A minha casa agora é muito pequena, né? Somos nós duas. E a gente conseguiu, então, tirar o caderninho de receita da mamãe lá da gaveta e escolher um prato que a gente ia fazer nesse Dia das Mães. Muito legal. E aí a gente escolheu um filé, que eu acho que é fácil de preparar e todo mundo pode escolher aí numa data mais especial, né? Essa receita que eu começo a compartilhar agora. O nome da minha receita é Filé de Natal da Mamãe e da Madrinha. É um filé mignon. Eu comprei uma peça grande de 2 quilos para poder dar para todo mundo na comemoração do Dia das Mães. Sim, mas assim, cada família... Dá para 10 pessoas. Mas cada família sabe o tamanho da peça que tem que comprar, né? Aí, além dessa peça de filé mignon, a gente precisa de ter em casa também um vinho branco, que é para marinar. Não precisa ser aquele vinho branco chiquérrimo, não, tá? Não, tem outros... Tem vinhos bons de garrafa barata aí para cozinha, específico para cozinha. Exatamente. Tem que ter alho também para usar nessa marinada, uma cebola grande, manteiga para refogar e dourar esse filé mignon, 200 gramas de passas, que isso vai para o molho, bacon em fatias e uma lata de creme de leite e queijo parmesão. Bacon? Bacon em fatias. Pronto. Posso dar a receita errada, é 0. Já deu certo, bacon, né? Tem bacon. Pois é, e olha que quando eu olhei a receita e falei, tem bacon, eu falei, Juarez vai aprovar. Bacon é vida, Fernanda, bacon é vida. E aí, gente, o preparo é super simples, viu? Dá para fazer, inclusive, assim, minutos antes de você se preparar para servir o almoço. Essa peça de filé mignon, na verdade, só tem que ter um preparo de véspera, que é a marinada. O que eu fiz? Eu limpei essa peça de filé mignon, eu tirei aquelas partes extremas, né? Até pro corte ficar bonito. Para ficar o miolo redondinho. Isso, e o corte ficar mais bonito, mais apresentável na mesa. Aí a gente limpa os excessos e eu coloquei ele para marinar de véspera. Na verdade, eu coloquei na noite anterior, no vinho, no alho. E aí eu deixei esse filé mignon marinando. Não tem sal e pimenta do reino, é só vinho e alho? O sal e a pimenta do reino eu coloquei na hora que eu fui fazer a dourada. Uhum. Então pra não vamos lá. desidratar. Isso.
Essa marinada ficou no alho e no vinho branco da noite para o almoço do dia seguinte. Que maravilha. Na hora do almoço do dia seguinte, 1 horinha antes, eu tirei esse filé mignon da marinada, aí eu temperei com sal, não usei pimenta do reino, porque aqui em casa a gente não tem o hábito de usar pimenta do reino, mas fica a gosto, né, Juarez? Porque tem, sem dúvida, um gostinho todo diferente. Não administra bem a pimenta do reino. Minha mulher, por exemplo, não gosta. Ela passa mal com pimenta do reino. Eu já gosto. E eu usei sal fino, mas a minha mãe usava sal grosso. O sal fino, ele salga mais rápido, né? Daí, então, a estratégia de usar o sal fino, então, porque eu já tô quase praticamente no horário do almoço. Perfeito. Tá. Aí, numa panela, eu coloquei numa panela funda. Tá? Porque para penetrar, não precisa salgar com medo, não. Pode salgar, botar né? Também encher de sal, mas pode botar um pouquinho de sal, porque senão ele fica sem sal, né? Isso. Uma coisa que é legal de eu dar nesse passo a passo é que eu sequei esse filé mignon com papel toalha para não espirrar a manteiga e a gordura depois quando você começa a dourar. Não sei se eu fiz certo ou errado. Não é só isso. Eu ia te falar exatamente isso. Toda vez que a gente vai grelhar uma carne, a gente deve secar ela. Porque ela seca, ela dora mais rápido. Entendeu? Não só não respinga, como você falou, mas ela dora mais rápido a carne seca. Tem chefe que passa até, quando ele quer dourar uma carne mais rápido, ele passa até trigo nela para dourar mais rápido. Porque quanto mais rápido você doura, mais você segura o suco da carne dentro, entendeu? Entendido. Então você fez certinho. Excelente. Então, eu sequei ela com papel antes de colocar na panela. Para que eu pudesse dourar essa carne, eu utilizei a manteiga, que está lá no item dos ingredientes, né? Você pode colocar manteiga com azeite, pode colocar manteiga pura. Eu usei a manteiga pura e fui deixando ela ficar douradinha. Vai virando, né, de pouquinho em pouquinho, até você perceber. Se chorar um pouquinho de água, você levanta um pouquinho a carne com um garfão para deixar a água evaporar e depois você bota de novo e vai dourando aos pouquinhos, entendeu? Isso aí. E aí eu fui dourando, vai fazendo aquela crostazinha no fundo, né, que dá aquele cheirinho maravilhoso de que tem carne quase saindo da panela. É aonde vai fazer o molho, né? Isso aí. E aí eu fui dourando de pouquinho em pouquinho. O fogo não estava muito alto, o fogo estava do médio para o alto. Isso aí. Para que eu não queimasse a carne. E não queimasse aquele fundo. Isso. E aí depois que eu consegui dourar todos os lados da carne, inclusive as extremidades, tá? Dá uma viradinha para cima, outra viradinha para baixo. Sim. Para ela ficar toda bonitinha, não é mesmo, chefe? Perfeito. Foi aí que então eu coloquei meio copo de vinho branco. Além daquele vinho branco que eu já tinha utilizado na marinada, eu coloquei meio copo de vinho branco para dar uma E você encorpada. volta a marinada para ali, não? Eu não voltei a marinada, não. Eu coloquei meio copo a mais. Ah, tá. Naquela crostazinha que já estava formada lá no fundo da panela. Que estava lá na vasilha que você guardou marinando, que tinha o alho e o vinho, você não usou mais. Eu não usei, mas agora que você está me falando, que eu podia ter, né, me atentado a reaproveitá-la. Claro, tinha que tomar cuidado para o alho não queimar, né? Uhum. Tá certo? Bom, então, quando eu coloco esse vinho branco tem que evaporar. Isso fica em média de 5 a 10 minutinhos. Porque o vinho evapora a 65 graus, a panela deve estar a 90. Bateu, ele já e depende do tamanho do seu filé, é proporcional ao tempo, né? A quantidade lá de vinho que está evaporando. Bom, evaporou o vinho, nós já deixamos ferver aquele molhinho ali por uns 10 minutinhos. Eu tiro esse filé mignon da panela e coloco numa assadeira. E aí, o que eu faço com esse filé mignon? Ele ainda tá mal assado por dentro. Eu vou cortar ele em fatias, só que eu não corto todo o pedaço. Eu chego até metade, sabe, da peça? Funciona, né? Você vai até no meio e para, vai até no meio e para, certo? Exatamente. Mais ou menos a minha 2 mãe, dedos de espessura. Então, a minha mãe dizia que era para eu dar sempre um intervalinho de um dedo entre uma lasca e outra. Maravilha. Mas fica a critério também de quem quer um pedaço maior, né? Um tornedor, ou um pedaço mais fino. Sim. Acho que fica a critério da família. E aí, então, o que eu fiz? A gente fez os cortes na peça do filé mignon e lá a gente vai encaixar as fatias de bacon. Tá entendendo? Vocês estão entendendo o passo a passo? Adorei. Você cortou ele como se fosse um livro sem chegar no final e enfiou as fatias de bacon nesse lugar. Isso. Maravilha, hein? E a minha mãe também, na época, ela dava umas ideias de que, além do bacon, você podia também inserir fatias de queijo. Mas dessa vez eu não botei o queijo, eu só deixei o bacon, tá? O queijo vai derreter também, viu, gente? Na hora que a gente colocar para dourar. Então, fui lá, botei as fatias de bacon naquele filé mignon que tá
cortadinho em tiras, mas eu não vou até o final da peça. Bom, deixo reservada essa travessa, porque agora eu vou preparar o molho. Naquele caldo do vinho que a gente estava conversando, que ficou lá na panela, não é? Eu vou acrescentar as passas que eu já tinha comprado. Aí fica a critério da família, se gosta de passas brancas, de passas escuras, né? O importante é que a gente tem que colocar essas passas para ferver, para ela dar uma hidratada e uma amolecida, para ficar com um toque mais suave. E fica massinha, né? Isso. E aí eu coloquei, então, são 200 gramas de passas, eu coloco nessa panela, que já tá meu restinho de vinho lá, essa passa para dar uma amolecida. Restinho de vinho só não, né? Que quando você bota o vinho, a gente chama isso de deglaçagem, ele solta aquele fundo que a carne soltou, aquele suco dela, né? Então você tem ali o restinho do vinho com o gosto da carne, né? Isso, essa palavra chique aí que só chefe fala. É deglaçagem. Desliguei o fogo e aí eu coloquei a lata de creme de leite. Fora do fogo, é claro, para não talhar, não é isso? Sim, quando era em lata, sim. Agora não tem problema, agora não talha. Por que não tem problema? Porque não tem soro? Não, a maneira de conservar dentro da lata levava alguns componentes que quando você fervia ele talhava. Agora não, agora o de caixinha ou o fresco é bem líquido, você tem que reduzir ele com um pouco de fervura. E esse de caixinha muito raramente talha, muito difícil talhar. Tem que ferver muito para ele talhar. Então, a composição de conservação de dentro de cada recipiente desse mudou e aí não talha mais. Se você usar o de caixinha não talha mais. Então, eu já estou chegando aqui no molho, mas eu esqueci de juntar as cebolas, tá? Na hora que eu estava dourando o filé mignon, eu coloco as cebolas por último. E aí esse molho fica pronto, e aí eu despejo nessa travessa sobre aquela peça de filé mignon, que já está fatiada com o bacon. Vou salpicar um parmesão por cima, e aí eu coloco para finalizar esse prato no forno. E aí você finalizo... o forno o quê? Uns 180, 200 graus? 200 graus. 200 graus. E aí você deixa o quê? Mais uns 20 minutos? Eu deixei uns 15 minutinhos. E aí só que toda hora eu olhava. Aí ele fica rosado. Essa é a minha receita de amor e de afeto. Lembro duas mulheres fortes, importantes, que me ajudaram a construir, né, a minha personalidade. São exemplos de mãe. Nesse mês de maio que é dedicado às mães, foram exemplos de mães e que me inspiram até hoje. Até na hora de escolher o cardápio da celebração. Falava que era a segunda mãe, né? Eu também tive uma madrinha assim. Eu tive a sorte, Fernanda, de ter uma segunda mãe. Maravilhosa. Você acompanha o quê? Uma farofinha? Ou o quê? Então, na verdade, eu servi com um arrozinho branco e com uma saladinha. Nossa, mas a minha mãe, quando tinha muita fartura na época da minha mãe, então ela fazia farofa, ela fazia umas batatinhas douradas. Sim, isso que eu estava pensando aqui, uma batatinha dourada aí ia ser perfeito. Essa receita, ela logo vai estar no nosso site, é isso, cbnvitoria.com.br, tá? Você vai lá e escolhe o comentarista mais bonito, evidentemente sou eu. Não vou competir com as meninas, que não dá para ganhar das meninas, mas entre os caras aí eu sou muito mais charmoso, mais bonito. E também vai estar em podcast, não é? Exatamente. Super então, facinho. Tá vendo como eu sou bom locutor? Lá tem a receita. De tanto vocês falarem comigo? Isso aí. Lá vai ter a receita disponível e o áudio dessa nossa conversa para que todo mundo possa preparar com tranquilidade o filé de Natal da mamãe e da madrinha, mas que foi o prato do Dia das Mães da minha família. Muito obrigado para você, para os nossos ouvintes. Tomara que você mostre essa não só a execução desse prato, mas essa nossa gravação para a Vitorinha se empolgar em aprender a fazer esse prato e perpetuar esse prato. Tá certo. Espero que os ouvintes tenham gostado da minha receita de filé mignon especial. Quem fizer, manda foto. Manda foto, isso aí. No nosso WhatsApp, né? 992994297. Fernanda, muito obrigado. Adorei participar, viu? Olha, eu adorei você participando. Achei que você ia correr. Olha, eu tô desafiando. Não corro nunca. Eu tô desafiando qualquer outro comentarista que queira dar mais uma receita, ou o Fábio, que tem uma mãe que assiste a gente, ouve a gente e faz a receita e manda a foto. Né? É isso aí. Então ela deve ter muitas receitas boas também para a semana que vem. Tá bom? Para a semana que vem. Por hora, a gente devolve a nossa programação para Fábio Botassin, que está ao vivo hoje no CBN Vitória. É por isso que eu desafiei.
Um abraço, Juarez. Outro, até sábado que vem. Até sábado que vem.